Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa 13ª aula do nosso curso sobre realidade brasileira. Hoje focaremos na ascensão e desenvolvimento da economia cafeira no Brasil e como ela moldou o país economicamente e socialmente. Lembrando que essa é a aula que encerra o tópico da Primeira República, Elite Agrária e Economia Cafeira do nosso curso de Realidade Brasileira. Lembrando que vamos aparecer 2 mapas mentais sobre essa aula da Economia Cafeira. Então fique atento que vai mudar esse mapa mental na metade da aula, tá bom? Então vamos sem firulas e sem rodeios, direto ao ponto com a nossa aula sobre a ascensão do café na economia brasileira. Bom, o século XIX foi um período de grandes mudanças econômicas globalmente. No Brasil, a Revolução Industrial na Inglaterra criou uma demanda muito grande por café, que era usado como estimulante lá para os trabalhadores das fábricas, lá na Inglaterra. Bom, o Brasil, com suas vastas terras adequadas para o plantio do café, estava pronto para atender essa demanda. Então, era um prato cheio para o desenvolvimento econômico do país. Antes do Brasil se tornar um grande produtor, a colônia francesa de São Domingo era a principal fornecedora de café. Só que a Revolução e os conflitos lá na ilha levaram alguns compradores a procurarem outros fundos, beneficiando, nesse caso, o Brasil. A chegada da família real portuguesa em 1808 acelerou o desenvolvimento da infraestrutura necessária para a expansão do café. Isso inclui a melhoria do transporte e a abertura de novos caminhos, como, por exemplo, o que ligava o Vale do Paraíba ao Porto do Rio de Janeiro. Esta sessão nós estamos iniciando sobre a importância do café para a economia brasileira no século XIX, como a transição de São Domingo para o Brasil como principal fornecedor foi facilitada por eventos do mundo todo e também aqui que aconteceram no Brasil. Agora, na metade do século XIX, o Brasil emergiu como o maior produtor de café do mundo. O Vale do Paraíba, uma região entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, tornou-se o coração da produção de café no país, beneficiando-se da sua localização e da fertilidade do solo. Bom, o crescimento da economia cafeira impulsionou o desenvolvimento de uma infraestrutura como estrada, ferrovia, para transportar o café dos campos até os portos. Isso não apenas facilitou o comércio de café, mas também contribuiu muito para a urbanização e o crescimento das cidades. A expansão da produção de café foi possível, em parte, devido à política das terras proibidas, que disponibilizou grandes áreas de terras não cultivadas para o plantio de café. Isso levou à expansão da fronteira agrícola do Brasil, mas também iniciou um processo de concentração fundiária nas mãos de poucos. Agora até aqui nós vimos como o Brasil aproveitou o auge da demanda global do mundo todo de café para se estabelecer como um líder mundial nessa produção. O impacto disso foi sentido tanto na economia quanto na sociedade, tá? Impulsionando mudanças significativas que mudaram o país. Agora vamos abordar o declínio da economia cafeeira e como o Brasil se adaptou a essas grandes mudanças. Bom, com o tempo, o Vale do Paraíba começou a perder sua posição dominante no mercado de café. Isso foi devido ao esgotamento do solo e à concorrência de outras regiões do Brasil, como o Oeste Paulista e a Zona da Mata Mineira, que tinham solos muito mais férteis e também já estavam adotando novas tecnologias agrícolas. Bom, além disso, mudanças no mercado global, incluindo a concorrência de outros países e também a volatilidade dos preços, isso afetou a economia cafeeira brasileira. O país teve que começar a pensar em diversificar sua economia para além do café. Então, a partir disso, o Brasil começou a se voltar para outras culturas e também para a industrialização como forma de modernizar sua economia. A diversificação incluiu um investimento em setores como o de aço, o setor automotivo e outros bens industriais, marcando uma nova fase no desenvolvimento econômico do país. Estamos vendo então que o legado da economia cafeira ainda é sentida hoje, mas o Brasil continuou a se desenvolver e adaptar-se a novas realidades econômicas. Bom, estamos encerrando aqui então nossa 13ª aula do nosso curso sobre realidade brasileira. Nós exploramos nessa aula a ascensão, domínio e declínio da economia cafeeira e como o país respondeu a esses desafios.
Estas lições são essenciais para entender a trajetória econômica do Brasil e as bases de sua estrutura econômica contemporânea. Lembrando que essa é a última aula do tópico da Primeira República, Elite Agrária e Economia Cafeeira, onde nós desbravamos todos esses assuntos em diversas aulas falando sobre a formação do Brasil contemporâneo. E agora nós vamos começar nas aulas do tópico da Era Vargas. Então não deixe de assistir a próxima aula sobre o Estado getulista e começando com a aula sobre a industrialização desse período. Antes de terminar a nossa aula aqui, temos ainda a questão, como de costume, para a gente pôr em prática todo o conteúdo que nós aprendemos nessa aula aqui hoje. Te convido a aproveito para te convidar para curtir nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação. Teremos muitos vídeos aí para os próximos dias, no nosso curso de Realidade Brasileira, então você não pode perder nenhum deles. E se você tem interesse em adquirir esse e os mapas mentais que eu estou utilizando em todas as aulas de Realidade Brasileira e de outras disciplinas, inclusive das matérias que são cobradas no Concurso Nacional Unificado 2024, basta você clicar aqui na descrição do perfil, lá tem um link do site para você conferir as informações e mais detalhes sobre como adquirir. E sem mais enrolação, agora vamos à questão que eu prometi para a gente poder treinar tudo que aprendemos nessa aula aqui hoje sobre a história econômica do Brasil. Vamos lá. A questão é: qual fator não contribuiu para a expansão da economia cafeeira no Brasil no século XIX? Lembrando, qual fator não contribuiu? Então fique atento. Dá pausa no vídeo, responde a questão, ou então espere os 20 segundinhos que eu vou deixar aqui para que a gente volte e responda juntos, para a gente revisar todo o conteúdo aprendido aqui hoje. Bom, resposta correta, com certeza você acertou. A adoção de novas tecnologias agrícolas que permitiram um aumento significativo na produção do café no Vale do Paraíba. Então, letra C está correta. Essa resposta está correta porque, embora o desenvolvimento tecnológico tenha eventualmente contribuído para a expansão da agricultura brasileira, não foi um fator determinante lá no século XIX para o crescimento da economia cafeeira no Vale do Paraíba, tá? O aumento da produção naquela época estava mais relacionado à expansão das áreas de cultivo, das terras, e ao aumento da mão de obra, especialmente devido à escravidão, do que ao uso de tecnologias agrícolas avançadas. Tá? As outras alternativas listam fatores históricos reconhecidos que ajudaram a impulsionar a economia cafeeira no Brasil. Então, essa questão que pede pelo fator que não contribuiu para a expansão cafeeira no Brasil no século XIX. Atenção a essa pegadinha. Você entendeu os eventos ocorridos e as influências sociais, econômicas e políticas dos diferentes estágios dos períodos, das épocas, dos séculos, primeira metade do século, segunda metade do século. Isso é muito importante porque isso pode ser objeto de muitas pegadinhas nas questões de concursos e vestibulares que você vai fazer aí pelo Brasil, tá bom? Então, fique atento aqui nessa e nas outras aulas, não perde as aulas que nós já gravamos, que já está disponível aqui, e as outras depois dessa, para poder você turbinar, estar muito mais preparado para a sua aprovação. Espero na próxima aula. Até lá!